Oi, gente! Boa noite, boa terça-feira para todo mundo. Lives voltando com um formato diferente agora. Agora, as nossas lives vão ser aulas, isso mesmo. Toda terça e quinta, às 19 horas, que já era o nosso horário de sempre, padrão, horário que a gente já tinha aqui marcado de compromisso às terças e quintas, agora voltam, mas voltam numa pegada um pouco mais profissional, digamos. Por quê? As minhas lives sempre foram muito recheadas de conteúdo, eu sempre prezei muito pelo conteúdo que eu trago aqui para vocês, e agora eu resolvi realmente colocar em formato de aulas, em formato explicativo, trazendo cada vez mais técnicas para vocês, cada vez mais preparos com técnicas. Eu falo muito aqui no meu Instagram que receita, gente, receita tem no Google. Receita tem muita receita por aí. Se vocês colocarem no Google receita de X, Y, Z, o que vocês quiserem, vocês encontram. Mas e a técnica correta? E o modo de preparo? Será que sempre a receita está correta? Será que sempre o modo de preparo está ali do jeitinho que era para ser feito e não precisa fazer mais nada? Ou não? Eu digo para vocês que não. Que a gente precisa realmente entender o que a gente está fazendo. A gente precisa realmente conhecer o que a gente está fazendo, conhecer o que a gente vai preparar, conhecer o alimento que a gente está falando, para que a gente consiga fazer qualquer tipo de preparo. Quando a gente entende os ingredientes, quando a gente entende o que a gente quer fazer, fica tudo muito mais fácil. Fica mais fácil transformar, fica mais fácil adaptar, fica mais fácil, antes de fazer a receita, já saber se essa receita vai dar certo ou não, para não ficar tendo que jogar ingrediente fora, para não ficar perdendo ingrediente. Então é para isso que servem as técnicas. E a confeitaria inclusiva, na confeitaria inclusiva, não é diferente. A gente tem sim que entender sobre as técnicas, a gente tem que aprender sobre as técnicas, entender e dominar as técnicas para que a gente consiga então trabalhar com a confeitaria inclusiva, trabalhar com a confeitaria sem glúten, sem lactose e ter resultados perfeitos ou tão perfeitos quanto a gente tem na confeitaria tradicional. Quando a gente fala de substituição de ingrediente, não é simplesmente tirar um ingrediente e colocar outro ingrediente. Principalmente quando a gente fala na confeitaria inclusiva. Por quê? A gente tem que pensar que cada ingrediente é responsável por uma textura. Então, ingredientes diferentes vão dar pra gente texturas diferentes. Então, não é simplesmente trocar 6 por meia dúzia. Ah, eu posso tirar isso e colocar aquilo? Eu posso tirar um ingrediente e substituir por outro? Depende. Poder, a gente pode tudo. Mas será que a gente deve? Qual é o ingrediente que a gente quer substituir? Por que a gente quer substituir aquele ingrediente? Qual é o ingrediente que tem a mesma função que esse ingrediente que eu quero substituir? É tudo isso que a gente tem que pensar quando a gente está falando de substituição. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu vou substituir o trigo na minha preparação. Eu tenho que pensar, não é eu vou substituir o trigo e pronto. Eu tenho que pensar quais são as funções do trigo que eu quero substituir. Eu quero a estrutura do glúten. Eu quero espessar, eu quero maciez, eu quero leveza, eu quero liga. O que eu quero nessa preparação? Eu vou fazer um bolo e o meu bolo, então, eu quero que esse bolo tenha maciez, que seja uma massa leve. Eu quero que ele fique mais fofinho, mais soltinho, mais sequinho. Então, eu vou substituir por um grupo de famílias, de farinhas. Não, eu quero que o meu bolo fique um pouquinho mais pesado. Eu quero que esse bolo seja no estilo de massa amanteigada. Então, eu vou substituir por outro grupo de farinha. Mas eu preciso saber, eu preciso ter consciência do resultado que eu espero. Para daí sim, pensando nesse resultado, é que a gente vai escolher qual a substituição mais correta, qual a substituição que a gente vai fazer. Tá? Então, sempre, toda vez que a gente vai pensar em substituição, a gente tem que pensar no ingrediente, na função do ingrediente que a gente quer substituir, para daí, então, a gente fazer a substituição. A dona Catarina colocou aqui uma pergunta, peraí que já vai aparecer, que foi, por exemplo, low carb e fitness. Para mim, é a mesma coisa ou quase. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, não existe comida fitness, tá? Fitness é
um estilo de vida da pessoa. Então a pessoa resolveu levar uma vida fitness. Ela resolveu que ela vai fazer mais exercício, ela resolveu que ela vai tomar bastante água. Boa noite, Pedro, e boa noite para todo mundo que está chegando, gente. Então vamos lá. A pessoa resolveu que ela quer ter uma vida mais fitness. Então ela resolveu que ela vai fazer exercício, ela resolveu que ela vai tomar bastante água, ela resolveu que ela vai comer os alimentos corretos, ela resolveu que ela vai diminuir a quantidade de açúcar e de refinados que ela consome. Então ela vai ter um estilo de vida mais fitness, com exercício, claro, dentro da vida dela. Então isso é ser fitness, tá? Quando a gente fala de low carb, a gente fala em redução de carboidrato, percebe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente tem redução de carboidrato, a gente pode ou fazer doce para pessoas que são diabéticas, por exemplo, que quando a gente te trata ou quando a gente faz doces para uma pessoa diabética, a gente pensa tanto na quantidade de açúcar quanto na quantidade de carboidratos também que a gente tem naquela preparação, e a gente cuida sim da quantidade de carboidrato. Então um doce low carb pode ser sim consumido por uma pessoa que tenha diabetes. Ou um doce low carb pode ser consumido por uma pessoa que esteja utilizando uma estratégia low carb na dieta dela. Para mim, low carb é uma estratégia, tá? Então a pessoa quer usar uma estratégia low carb por um tempo determinado porque ela quer emagrecer. Então ela vai reduzir a quantidade de carboidrato. E isso a gente consegue tanto na dieta quanto no doce. A gente consegue fazer doces low carb. Mas lembrando que um doce low carb mais outro doce low carb, a gente já aumenta bastante a quantidade de carboidrato, tá? Então quando a gente fala de low carb, a gente também tem que tomar cuidado. Por quê? Porque dependendo da quantidade de carboidrato que a gente tem naquele doce, se adequa ou não para determinado tipo de pessoa, determinado tipo de dieta. Tem dietas low carb que vão permitir 30 gramas de carboidrato por dia, tem dieta que vai permitir 50 gramas de carboidrato por dia. Depende. Depende da pessoa, do foco da pessoa, do qual resultado a pessoa quer, tá? Mas sempre o doce low carb vai ser o doce com redução de quantidade de carboidratos na sua composição. Esse é o doce low carb. E fitness é o estilo de vida da pessoa que é fitness, tá, gente? Não é o doce. Eu vi que subiu mais uma pergunta aqui. Deixa eu tirar essa. Então, eu digo para as minhas clientes que fitness é feita de forma saudável, sem industrializados e integrais, tá certo? É o que eu acabei de dizer, gente. Fitness é mais o estilo de vida. Se você quer um doce fit, não fitness, tá? Se você quer um doce fit, F-I-T, sim, aí você vai ter um doce com menos carboidrato. Normalmente, quando a gente faz mais pra pegada fit, a gente vai mais pro lado de aumenta a quantidade de proteína. Então, é uma outra pegada também, tá? Eu vi aqui, a Cris Bolos falou, estão me procurando muitos bolos de aniversário diet. Isso é muito legal, Cris. E o que eu sempre digo, quando eu falo pra vocês, gente, tem aumentado muito os casos de pessoa com intolerância ou com alergias, é porque é verdade, tudo são dados comprovados. Hoje em dia, mais de 70% da população tem algum tipo de restrição ou de intolerância. Então, pessoas que não tinham nada já começam a descobrir alguns tipos de intolerância e já começam a se tratar ou a buscar opções mais saudáveis para poder lidar com essas intolerâncias. E o zero açúcar é uma dessas, né, uma dessas opções. Como a Cris colocou aqui, bastante gente está procurando dela bolo diet. Muito legal. É muito legal a gente conseguir fazer também um doce zero açúcar que todo mundo possa consumir. Quando a gente fala de um doce diet, na maior parte das vezes são doces zero açúcar, só zero açúcar. Em algumas outras vezes também se exclui alguns outros ingredientes, mas a gente já está englobando um grupo de pessoas que a gente, não só quem é diabético, mas a gente também tem que pensar que as outras pessoas da festa que não são diabéticas vão querer comer aquele doce, vão querer consumir aquele doce e vão ter uma memória afetiva do doce com açúcar. Então a gente tem que atender essas pessoas, mas fazendo um doce muito maravilhoso. A dona Catarina colocou aqui, então doce low carb não vai açúcar? Não, doce low carb não vai açúcar, tá? Caio Cruz colocou, existe uma porcentagem correta
para ser considerado um alimento low carb ou apenas o ato de reduzir o carboidrato já basta para ser considerado low carb? É assim, gente, como eu falei para vocês, depende da estratégia que a pessoa está utilizando. Tem pessoas que utilizam uma estratégia low carb consumindo até 30 gramas de carboidratos líquidos por dia. Tem pessoas que utilizam uma estratégia low carb comendo até 50 gramas de carboidrato líquido por dia. Então, como é que a gente, enquanto confeiteiro, vai saber quanto de carboidrato essa pessoa tem que consumir por dia? A gente não vai e a gente nem tem que saber. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar fazer um doce com a menor quantidade de carboidrato líquido por porção possível quando a gente vai trabalhar com doces low carb, tá? Por quê? Fazendo um doce com a menor quantidade de carboidrato líquido por porção que a gente consegue se adequar para a maior quantidade de pessoas. Então aí as pessoas que adotam uma estratégia low carb é que sabem se elas vão poder comer o nosso doce ou não. Mas a gente vai colocar para elas quais são os ingredientes que a gente está utilizando naquela preparação, quanto de carboidrato tem naquela preparação, quanto de ingredientes com carboidrato tem naquela preparação, e aí ela vai saber se está dentro da dieta dela ou não, tá? Mas não é o simples fato de, eu reduzi um pouquinho o carboidrato, então é low carb. Não, não é. Low carb sempre vai ser zero açúcar, mas não sempre todos os ingredientes vão ser sem carboidrato. Por exemplo, eu vou fazer um bolo low carb e no meu bolo low carb vai um pouquinho de, deixa eu pensar, amido, por exemplo. Jana, mas amido é carboidrato puro. Sim, mas às vezes para a textura do meu doce eu preciso. E se eu somar todos os ingredientes e dividir pela quantidade de porções que aquele doce me rende, eu ainda vou ficar abaixo de 5 gramas, por exemplo, por porção. Ou seja, é low carb. Eu indico mais ou menos que a porção fique em torno de 5 a 7 gramas de carboidrato, não mais do que isso, tá? Pra gente fazer um doce low carb bem seguro. Eu tenho uma companheira aqui, gente, vou mostrar. Pode vir mais pra cá, você quer ver? A companhia da mamãe. Muito bem. Então, em torno de 5 a 7 gramas por porção do seu doce é ideal pra gente ter um doce low carb, tá bom? Deixa eu ver se entrou mais alguma pergunta aqui. Por aqui. Léo, lindo é você, maravilhoso. A blogueirinha de sucesso. É o coordenador da mamãe da pós. Vamos ver. Pronto. Se tiverem mais algumas perguntas, conforme eu for falando ou conforme eu for esclarecendo algumas coisas, vocês podem mandar aqui, ó. Aqui embaixo tem uma interrogação, acabou de aparecer uma aqui, inclusive. Podem mandar aqui na interrogação, porque assim a gente consegue concentrar todas as perguntas aqui na interrogação. Fica mais fácil, tá, gente? Mais fácil pra vocês, mais fácil pra mim. Porque às vezes eu tô respondendo alguma pergunta e acaba subindo algum comentário ou alguma pergunta que eu não vejo. Então, colocando todo mundo aqui, ó, na interrogação, concentra tudo junto e fica mais fácil pra mim. A Cris perguntou, Jana, esse curso vai estar disponível? Então, olha só. É outra Cris. É igual a sua babá, igual a tia Cris, não é? Qual o nome da minha babá? É, a tia Cris. Esse curso que você tá perguntando, Cris, é o curso de caseirinho? Só fala pra mim se sim, que daí eu já esclareço. Ó, aqui veio uma pergunta. Agradeço o seu carinho com a gente. Tem um pouco de dúvidas, tá escrito um pouco de dúvidas nas denominações. Deixa eu ler tudo. Nas denominações sobre alimentação. Sobre as denominações, tem muitos tipos de denominação. E conforme o tempo vai passando, mais denominações ainda vão surgindo, gente. Então hoje a gente fala sem glúten, a gente fala de pessoas celíacas, a gente fala sem lactose, a gente fala de alérgicos, de intolerantes, a gente fala de vários termos, a gente fala de low carb. Fiquem por aqui sempre, que com certeza a gente vai esclarecendo todos esses termos para vocês, tá? Ah, a Cris falou que não, que é de bolos diet para aniversário. Cris, olha só. Daqui um tempinho a gente reabre de novo a turma do Descomplicando. Não é por agora, calma ainda. Mas já a gente reabre o Descomplicando para vocês, que é o meu curso completo de confeitaria inclusiva, onde lá sim a gente fala sobre tudo. Tem bolo festivo, tem tudo que vocês possam imaginar sobre confeitaria inclusiva, tá? Então, peraí, voltou. Então, low carb, pode-se utilizar as farinhas tradicionais? Essa pergunta foi ótima, Clau. Num doce low carb,
eu posso utilizar farinhas tradicionais? Depende. Depende da quantidade de carboidrato líquido por porção a gente vai ter no final do nosso preparo. Primeiro de tudo, vocês sabem verificar a quantidade de carboidrato por porção a gente tem em determinados alimentos? Ou em todos os alimentos? Ou como é que a gente vê onde é que estão os carboidratos líquidos do nosso preparo? Vamos aprender? Deixa eu pegar uma embalagem de alguma coisa aqui, peraí. Você quer pegar pra mamãe uma embalagem? Oi, de novo. Então, vamos lá. Como é que a gente sabe a quantidade de carboidrato líquido por porção ou por alimento a gente tem em determinados ou em todos os alimentos? Todos os alimentos têm uma tabelinha nutricional. Ó, se vocês olharem aqui, todos os alimentos têm uma tabela, assim, que é a tabela nutricional do alimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui nessa tabela nutricional e, primeiro de tudo, vai ver quanto tem de carboidrato. Então, aqui, ó, me diz que a porção indicada aqui é de 20 gramas. Então, ó, 20 gramas é a porção aqui. Eu acho que vocês não conseguem. Não dá pra focar, deixa eu ver. Não dá pra focar, mas eu vou falar pra vocês. A porção indicada aqui é de 20 gramas. Então, sempre na tabela nutricional vai estar dizendo uma porção. Então, aqui eu tenho uma embalagem de 200 gramas. Nunca vai estar o carboidrato das 200 gramas. Sempre vai estar o carboidrato da porção. No caso, uma porção aqui são 20 gramas. Em uma porção de 20 gramas, então, eu tenho de carboidrato 14 gramas. Então, aqui, ó, na minha porção, 14 gramas são carboidratos. Ou seja, de 20, 14 são carboidrato. Já vou dizer por quê. Depois, vi os carboidratos, eu vou lá onde está escrito fibras. Aqui tem 2,6 fibras. O que eu tenho que fazer para saber os carboidratos líquidos? Eu sempre vou pegar a quantidade de carboidrato e vou diminuir a quantidade de fibras. Então, se aqui tem 14 gramas de carboidrato menos 2,6 gramas de fibra, é a quantidade que eu tenho de carboidrato por porção. Ou seja, 11,4? 12, 13, 14. Isso. 11,4 gramas por 20 gramas de porção é o que eu tenho de carboidrato. Caramba, Jana, é muito. Sim, porque aqui eu peguei um chocolate em pó 35% cacau. O que é um chocolate em pó 35% cacau? 65% dessa embalagem é açúcar. Açúcar é carboidrato puro. Então, por isso que quase tudo aqui dentro é carboidrato. Entenderam? Então, toda vez que vocês querem saber a quantidade de carboidrato líquido vocês têm dentro de uma porção, é assim que vocês vão fazer. Vocês vão pegar a quantidade de carboidrato que tem naquela porção e vão diminuir a quantidade de fibras. Assim, vocês vão saber qual a quantidade de carboidratos líquidos vocês têm naquela porção, naquele preparo. Ah, Jana, então, se eu for fazer um bolo com esse chocolate em pó que eu tenho aqui, 35% cacau, e na minha fatia de bolo tiver mais ou menos 10 gramas de chocolate em pó, na minha fatia, tá? Vamos supor que eu usei 120 gramas, ou 160 gramas. Vamos supor que eu usei 160 gramas desse chocolate em pó. Não, se eu usei 160 e renderam 16 fatias o meu doce. Ou seja, eu vou estar utilizando 10 gramas de chocolate por porção. 10 gramas, se 20 gramas tem 11,4, vai ter 5,7 de carboidrato. Ou seja, só de chocolate na minha porção do meu bolo já tem 5,7 gramas de carboidrato. Meu Deus, Jana, mas é muito. Sim, por quê? Porque aqui eu tô falando de um ingrediente comum, de um ingrediente que tem açúcar refinado, de um ingrediente que eu vou fazer para uma preparação, eu faria numa preparação com glúten. Então, é uma preparação com bastante quantidade de carboidrato, entendem? E é aí que a gente tem que pensar.
Por isso, quando a gente vai fazer um doce low carb, a gente tem que analisar todos os ingredientes. A gente tem que pensar, vou utilizar chocolate? Eu vou utilizar 100% cacau. Por quê? O cacau não vai ter carboidrato. O carboidrato vai ser bem baixinho, a quantidade de carboidrato no cacau. Vou utilizar uma farinha? Eu vou procurar utilizar farinhas de oleaginosas. Por quê? Oleaginosas têm mais gordura, tem um pouquinho de proteína e tem baixo teor de carboidrato. Então eu vou utilizando sempre ingredientes e priorizando sempre ingredientes com a menor quantidade de carboidrato possível. Para quê? Para na soma total do carboidrato da minha preparação, cada fatia fique em torno de 5 ou 7 gramas de carboidrato naquela porção. Entende? Então, olha só, não é simplesmente, Jana, o que é um doce low carb? É só reduzir o carboidrato? É só colocar menos carboidrato naquela porção e tá tudo bem? Não, não é isso. A gente tem que pensar no carboidrato total daquele preparo. A gente tem que pensar no carboidrato líquido. Por isso, a gente tem que analisar todos os ingredientes que a gente está utilizando, procurar baixar a quantidade de carboidrato ou utilizar ingredientes com a menor quantidade de carboidrato que a gente consiga, sem mexer na estrutura do nosso preparo, na estrutura do doce que a gente quer fazer, por exemplo. E aí, no final, ainda conseguir uma soma que fique mais ou menos entre 5 e 7 gramas de carboidrato por porção. Ô Jana, mas você acabou de dar o exemplo do amido. Sim, eu dei o exemplo do amido. Por exemplo, vou fazer um bolo. Eu quero que o meu bolo fique mais fofinho. Porque, normalmente, quando a gente utiliza muito oleaginosas, por exemplo, no nosso bolo, farinha de oleaginosas, farinha de amêndoa, farinha de castanha de caju, tende a pesar um pouquinho na massa. E aí as nossas massas tendem a ficar com uma textura um pouquinho mais compacta, não embatumada, mas um pouquinho mais compacta. E aí, mas eu quero então colocar um pouquinho de amido para dar mais leveza para minha massa. Eu posso? Eu posso. Posso colocar um pouquinho de farinha de arroz? Posso também. Mas na soma total de carboidratos da minha preparação, ela tem que ficar mais ou menos entre 5 e 7. Entenderam? Por fatia. Não é, só porque eu coloquei um pouquinho de amido vai deixar de ser low carb? Não, não vai deixar de ser low carb se, somando as fatias, dividindo por porção, cada porção fique mais ou menos entre 5 e 7 gramas de carboidrato, tá? É assim que a gente tem que pensar e é assim que a gente constrói um doce low carb, por exemplo. Então a gente tem que construir ingrediente a ingrediente, carboidrato a carboidrato, porção por porção, até chegar no resultado que caiba dentro do que a gente consegue consumir, do que nossos clientes conseguem consumir. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que quando a gente vai comer um doce, gente, doce não é o alimento, não é a comida, não é o que vai te nutrir, é o que vai nutrir a nossa alma, né? É o que a gente vai pensar assim, é aquele momento, é um momento meu comigo, é um momento que eu vou relaxar, é um momento que eu posso comer um doce, que eu posso me dar ao luxo de comer esse doce. Então eu quero que o meu doce seja muito gostoso, eu quero que o meu doce seja sensacional. Mas a gente, confeiteira, que produz esse doce para essa pessoa, a gente tem que pensar aqui, por exemplo, no doce low carb, que a gente já está falando sobre ele. Se a pessoa vai consumir um doce low carb, a gente tem que pensar que ela tem todo o dia dela para consumir outras coisas. Então, eu vou fazer uma dieta low carb e nessa dieta low carb eu posso consumir 50 gramas de carboidrato por dia. A gente tem que pensar que ela tem café da manhã, almoço. Eu tava fazendo carinho nela, vai fazer em mim agora. A gente tem que pensar que essa pessoa tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ainda ela quer comer um docinho. Ou, Jana, não, a pessoa que faz low carb... Aqui, bebê, vem cá com a mamãe. A pessoa que faz low carb, ela não vai consumir todas essas refeições por dia, né? Ela... O que é isso? Uma slime. Uma slime na blusa dela, gente. Pede pro irmão trocar sua blusa. Vai lá em cima pegar outra blusa. Não, só pega e a mamãe troca, não tem problema. Só pede pra ele pegar com você, tá bom? Então, essa pessoa tem que pensar que a gente tem que pensar pra ela que essa pessoa vai consumir todas as refeições diárias. Jana, mas normalmente quem faz dieta low carb faz um pouquinho de jejum também, pula o café da manhã, vai ter menos refeições. Ok, ela pode ter menos refeições, como ela pode não ter menos refeições. Mas ela tem a cota de carboidrato que ela pode comer naquele dia. E nós, enquanto confeiteiras...
Ah, então tá bom, então pode pegar. Nós, enquanto confeiteiras, temos que fazer de tudo para ajudar essa pessoa, sem que ela perca o prazer de comer um doce. Sem que ela perca aquela hora de falar, esse momento é meu, eu vou comer um doce, então pode trocar também. Esse momento é meu, eu vou comer um doce, eu me permito comer um doce, mas eu não quero sair da minha dieta. Eu não quero sair da estratégia que eu tô aplicando agora, seja ela low carb, seja ela sem glúten, seja ela o que for. Então a gente tem que fazer de tudo para ajudar e é assim que a gente comercializa cada vez mais o nosso doce e introduz também o nosso doce. Não é só para pessoas com estratégia low carb que a gente pode oferecer um doce low carb, porque o doce low carb, na maior parte das vezes, ele vai ser sem glúten. Na maior parte das vezes, ou sempre, ele vai ser zero açúcar. Então a gente também pode atender um diabético com esse doce, a gente também pode oferecer para pessoas que não consomem glúten. Outra coisa, em doces low carb, a gente praticamente não usa leite de origem animal. Por quê? A lactose é o açúcar do leite, então tem bastante carboidrato. Então a gente prefere leites de origem vegetal quando a gente faz um doce low carb. Ou seja, dependendo de como eu produzir esse leite, eu também posso oferecer para quem tem intolerância à lactose. Entendem? Então a gente vai abraçando os públicos com o nosso doce, pensando no ingrediente que a gente está colocando. Por isso, é tão importante entender os ingredientes, entender o que a gente está trabalhando, entender a funcionalidade dos ingredientes, até mesmo para saber para quem a gente pode oferecer aquele doce, quem pode consumir o nosso doce, o que tem dentro daquele doce que não vai fazer mal para as pessoas. Tudo isso a gente tem que entender. Eu falo que eu trabalho com alimentação, seja no doce, seja no salgado, porque eu sou apaixonada por comida. Sempre fui. Não só por comer a comida, mas pelo que a comida faz, o que o alimento faz no nosso organismo. Esse final de semana, inclusive, no sábado, eu estava dando aula na pós. O Léo estava até aqui, foi o Léo que mandou um beijinho no coração. O Léo é coordenador da pós, inclusive, uma pós em docência gastronômica e coaching. Se alguém quiser, inclusive, depois mais informações, me manda um direct que eu mando para vocês também. E aí eu estava dando aula lá na pós sobre didática de confeitaria, enfim, e falando sobre confeitaria tradicional, confeitaria inclusiva, e falando exatamente tudo isso, que eu sou apaixonada pela comida. Eu trabalho com comida, com alimentação, seja confeitaria, seja inclusiva, porque eu sou apaixonada por comida. Eu amo fazer doce e eu amo comer doce, mas eu amo principalmente o que o doce causa no nosso organismo. Para que aquele doce faz bem? Ou para que aquele doce deixa de fazer bem? Ou quem eu vou prejudicar com esse tipo de doce? Ou quem eu vou ajudar com esse tipo de doce? Então, tudo isso a confeitaria inclusiva proporciona pra gente. E a gente consegue fazer. O que a gente precisa? A gente precisa entender um pouquinho mais sobre os ingredientes, um pouquinho mais sobre as substituições. A gente precisa falar um pouquinho mais sobre tudo isso, para que todo mundo comece a entender. Eu tô trocando a roupa de uma menina aqui, gente, que tava, suja de slime. Então, a calça você consegue? Então, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre tudo isso para que a gente consiga compor o nosso doce. Porque não é só um ingrediente isolado. A gente tem que pensar no todo. Eu já vi muitas pessoas fazendo doce low carb. Inclusive, tenho amigos que praticam uma estratégia cetogênica, uma estratégia low carb. E foram fazer algumas preparações e na preparação, por exemplo, colocou banana. E aí, quando publicou a receita com banana, pessoas que estavam ali esperando a receita ou seguindo, começaram a crucificar e falar: meu Deus, mas banana num doce low carb? Sim, gente, por que não? A gente pode tudo. A gente pode colocar qualquer ingrediente naquela preparação, desde que a gente entenda o que a gente quer. Desde que a gente saiba que banana tem bastante carboidrato, sim, mas quanto de banana por porção vai ficar? Somando todos os ingredientes do preparo, no final, quanto de carboidrato ficou por porção? Será que passou de 5 gramas com a banana? Muito bem, tá linda. Será que passou de 5 gramas? Sim, tem que colocar no cesto. Tá bom, pode ir. Será que passou de 5 gramas por porção? Se não passou de 5 a 7 gramas por porção, não tem problema nenhum colocar a banana num doce low carb. Entendem? Então a gente não é o ingrediente em si. A gente pode colocar o que a gente quiser,
desde que a gente entenda, desde que a gente consiga calcular o total e desde que a gente consiga saber mais ou menos quanto a gente vai ter de carboidrato por porção. A gente tem alguns aplicativos, inclusive, que ajudam bastante nisso. Tem um aplicativo que eu gosto bastante, que chama Fat Secret. Lá dentro do Fat Secret, você consegue pegar, por exemplo, uma receita e colocar todos os ingredientes daquela receita e no final ele vai te dar mais ou menos a quantidade de carboidrato. Para quem quer ter uma base de quantidade de carboidrato, quer ter um guia, vale bastante utilizar o Fat Secret, ele ajuda muito e a gente consegue já ter uma noção de quantidade de carboidrato, do que a gente tem que fazer, de quanto de carboidrato a gente vai ter naquela preparação, utilizando o aplicativo. Tá bom, não tem problema, pode deixar no chão. Aí tem uma outra pergunta aqui, Jana. Estou seguindo suas receitas. Como fazer a nomeação para divulgar? Exemplo, os caseirinhos. Depende. Quem é o público que vocês querem atingir? Jana, eu quero atingir todos os públicos. Eu falo que a gente pode, inclusive, trabalhar com a confeitaria tradicional e inclusiva. Desde que a gente não trabalhe com alérgicos, tá? Eu não posso trabalhar com celíacos, por exemplo. Mas eu posso trabalhar com intolerantes. Eu, inclusive, Janaína, sou intolerante ao glúten. E eu trabalho com a confeitaria tradicional e com a confeitaria inclusiva. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que a confeitaria tradicional, eu respiro a confeitaria tradicional, gente. Inclusive, eu coordeno 2 empresas hoje, a Iceberg e a Cake Brasil. Os professores dessas empresas, eu coordeno os professores dessas empresas, tanto na parte pedagógica quanto na parte... Esqueci? Enfim, mas principalmente na parte pedagógica. Eu coordeno esses professores do Brasil todo com a confeitaria tradicional. Então, a confeitaria inclusiva, eu vivencio ela, trabalho com ela, eu faço ela, eu consumo ela, mas eu também vivencio a confeitaria tradicional. Então, a gente consegue sim trabalhar com as duas, desde que a gente não trabalhe com celíacos, por exemplo, de que a gente não trabalhe com alérgicos, tá? Aí, como é que a gente vai denominar pra gente vender? Eu gosto muito, muito de falar confeitaria inclusiva. Por que confeitaria inclusiva? Porque pra mim, a confeitaria inclusiva é a confeitaria que abraça. É a confeitaria... De Sofia. Essa letra é de Sofia, muito bem, de Suconi que tá escrito. Então eu gosto de falar confeitaria inclusiva. Por quê? Porque é a confeitaria que abraça. É a confeitaria onde a gente consegue trabalhar com quem tá com estratégia low carb, com celíaco, com intolerantes, intolerante à lactose, com intolerante a glúten, com diabético, mas a gente vai abraçar todo esse público. Então, eu gosto de divulgar como confeitaria inclusiva, tá? A Martinha colocou, eu e meu público-alvo neste segmento estamos nos dando muito bem. Ô, Glória, que bom, Martinha. Martinha é aluna do Descomplicando. Martinha tá sempre aqui comigo. Inclusive, tem live aqui no meu feed junto com a Martinha de um bolo que ela transformou, uma torta de banana maravilhosa. E a Martinha também trabalha com os dois, com a confeitaria tradicional e com a confeitaria inclusiva. Pensem que, filha, vai ali um pouquinho, desliga a TV. Pensem que a confeitaria inclusiva é uma forma de vocês aumentarem a quantidade de clientes de vocês. Esses clientes, 70% da população brasileira, são clientes que hoje vocês não estão atendendo. E vocês não estão atendendo porque são públicos com restrições. Então, por que não começar a atender esses clientes também? Tem alguém perguntando, a Eika tá perguntando se eu tenho curso online. Tenho, mas eu já falo um pouquinho mais sobre isso. A Lohane falou, verdade, tenho trabalhado com o público diabético e também com os intolerantes, mas continuo com a confeitaria tradicional e não tem problema nenhum, desde que fique tudo bem explicadinho. É exatamente isso. A Lô também é aluna do Descomplicando, também tá comigo bastante, a gente conversa bastante. E é isso, é você saber segmentar cada um dos públicos e você não consegue... você não precisa deixar de atender nenhum tipo de público. Você consegue atender os dois, desde que você entenda o que você está fazendo. Quanto ao curso online, gente, o que está aberto agora
inclusive o link tá na minha bio, é o de caseirinhos. Por quê? O curso de caseirinhos, para quem nunca trabalhou com confeitaria inclusiva, ou para quem quer começar a trabalhar com confeitaria inclusiva e não sabe onde, o curso de caseirinhos é o pontapé inicial. É aquele curso para vocês darem o pontapé, começarem a entender sobre os ingredientes, começarem a entender sobre as preparações e começarem a vivenciar esse mundo. Por que eu escolhi caseirinhos também para isso? Todo mundo gosta de ter um bolo no café da tarde, todo mundo gosta de ter um bolinho. Para tudo a gente utiliza bolo. Então é um curso que você realmente consegue fazer, absorver conteúdo e ele mesmo se paga. Sem contar que, gente, eu fiz uma coisa assim que eu nunca tinha feito antes. Eu disponibilizei esse curso para vocês por 12 vezes, se eu não me engano, de R$19,66. Ou seja, é muito barato. Com menos de um bolo por mês, vocês já pagam o curso. Então é realmente para que vocês aprendam, entendam e comecem a vivenciar esse universo da confeitaria inclusiva, que é muito incrível, que abraça, que vem ocupando cada vez mais espaço, com cada vez mais pessoas adeptas a essa confeitaria ou a essa alimentação como um todo, e a gente, enquanto confeiteira, não pode ficar para trás, não pode deixar de participar. Eu deixei uma caixinha de pergunta lá nos meus stories, então outras dúvidas que vocês tenham sobre confeitaria inclusiva, coloquem lá, coloquem na caixinha pra gente conversar, pra gente responder, pra eu responder pra vocês um pouquinho mais sobre a confeitaria inclusiva. Como eu falei, é um mercado muito, muito, muito crescente e promissor, e eu tenho certeza que vocês vindo junto e ficando por aqui, vocês têm muito pra aprender. A Lô falou, podem comprar sem medo, porque é incrível o curso, com dedicação e estudo vocês vão conseguir atingir novos públicos, com certeza. Então, venham comigo, eu tenho certeza que é sucesso e que vocês vão amar. Por hoje, é isso. A gente falou um pouquinho, então, sobre confeitaria inclusiva, sobre doces low carb, sobre como é que a gente encontra a quantidade de carboidrato líquido por porção cada produto tem. E aí, na quinta, tem mais live. Vamos na prática? Vamos, então, fazer uma prática com a quantidade de carboidrato? Bora fazer um bolo low carb junto? Quinta-feira? Então, quinta-feira, às 19 horas, eu espero vocês pra gente fazer um bolo low carb juntos. A senhorita Pepes falou, te conheci em uma feira, sou fã. Ai, vocês são maravilhosos, gente. Esse curso, você ensinará quais produções? No curso de caseirinho tem vários tipos de bolo. Eu vou colocar nos stories também pra vocês alguns exemplos de bolos das alunas. Então, daqui a pouquinho, entrem lá nos stories que já vai ter os bolos, já vai ter várias coisas pra vocês, tá? Eu lembro de cabeça que tem o caseirinho de milho, todos têm cobertura, tá? Tem de milho, tem de chocolate, tem de paçoca, tem de limão com blueberry, tem de... Enfim, são vários sabores que eu tenho certeza que vocês vão amar. Por hoje é isso. Na quinta-feira a gente se encontra de novo às 19 horas aqui e daí para praticar, para fazer um bolo low carb juntos, um bolo, uma preparação, vou pensar ainda com carinho, mas para fazer uma preparação low carb juntos e para que vocês entendam então na prática o carboidrato, como é que a gente coloca, como fica por porção, enfim. Bora entender comigo? Então quinta-feira eu espero vocês. E já vão mandando as dúvidas de vocês na caixinha de pergunta que tá lá nos stories pra gente conversar ainda mais, que eu tenho certeza que a gente vai tirar muitas dúvidas. Lembrando que as lives agora só ficam por 24 horas. Então, vem comigo. Beijo pra vocês, boa noite, fiquem com Deus e até quinta na live, mas todos os dias nos stories.